Abriu? Encontrou? Diz assim o texto a partir do verso 3. Capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios. Verso 3: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Esse texto é maravilhoso, você deve ler esse texto de Paulo, faz um resumo a respeito do percurso, né, da história do povo de Israel. Todos estavam debaixo da mesma nuvem, mas nem todos entraram na terra prometida. Eu não vou fugir aqui do tema, mas precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Não é porque estamos dentro da igreja, não é porque somos isso, somos aquilo, que podemos viver ou vamos viver, né, as promessas de Deus. Deus, a Bíblia diz que não se agradou da maioria deles, da atitude que eles tinham. Mas o que eu quero compartilhar com você é a respeito do propósito do deserto em nossa vida. Semana passada falei que o propósito tem em primeiro lugar, o propósito de Deus em primeiro lugar, ele tem em nos ensinar, né, em nos ensinar a depender de Deus. O deserto serve para nos ensinar a depender de Deus. O deserto nos leva a conhecer melhor a Deus e mais intimamente a Deus. E só pode depender quem o conhece mais íntimo. Sem conhecimento de Deus, sem aproximação de Deus, não conseguimos depender dele. Porque nós só confiamos em pessoas que nós conhecemos. Não é assim? Você confia em qualquer pessoa. Você tem que conhecer essa pessoa para confiar nela. E para que dependamos de Deus, precisamos conhecê-lo. E esse é o primeiro propósito de Deus. O povo viveu 30 anos no deserto, foram tirados pelo poder de Deus do Egito e chegaram diante da terra prometida, e Deus disse: olha, vai lá, vê o que tem. Foram, viram o que tinham, trouxeram, né, comprovar o que havia ali, né, as provas daquilo que Deus havia dito. Mas mesmo assim eles não creram no Senhor, mesmo assim eles não confiaram em Deus. E aí então foram 40 anos, Deus os levou 40 anos no deserto, 40 anos de peregrinação. E ali eles puderam aprender a depender de Deus, principalmente a segunda geração. A primeira geração, todos morreram. Somente Caleb e Josué permaneceram vivos. E o deserto é muito importante em nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com o deserto. E o deserto, ele tem um outro propósito, ou um outro significado para a nossa vida. Quando Deus permite o deserto em nossa vida, em primeiro lugar, Ele quer nos ensinar, né, que nós aprendamos a depender dEle. E em segundo lugar, Ele quer nos ensinar o seguinte: que o deserto é o lugar de enterrar o passado. O deserto é lugar de enterrar o passado. Diga assim comigo: o deserto é o lugar onde eu enterro o meu passado.
Há pessoas que às vezes, meu irmão, vêm para Cristo, andam em Cristo, mas não conseguem enterrar o seu passado, e não conseguem viver as coisas presentes, e nem as promessas futuras, porque o seu passado ainda é latente, o seu passado ainda é vivo em sua vida, em seu coração, em sua mente, em suas lembranças, e não consegue viver o amanhã, não consegue viver o futuro, o presente, o poder de Deus. O povo estava diante de Deus, havia saído do deserto, já estava vivendo um novo momento, já estava vivendo diante de Deus novas promessas, mas eles ainda estavam ligados ao faraó, ligados ainda às coisas do Egito, comendo, lembrando das cebolas, almejando as cebolas, lembrando dos escravidões, que aquilo lá era bom para eles. Eles ainda não haviam esquecido o passado, por isso eles não conseguiram entrar na terra prometida. Eu quero dizer, meu irmão, que às vezes nós ficamos diante de uma terra de bênção na nossa vida. Isso não é mudança, isso não é coisas novas às vezes, mas é uma mudança de atitude nossa. Quem sabe uma atitude de mente, quem sabe uma atitude de comportamento, quem sabe uma atitude, né, de vontades que precisamos ter diante da nossa vida, para que vivamos algo melhor de Deus. Mas às vezes nós ainda aprisionados com os nossos conceitos, com as nossas concepções, com os nossos achismos, com os nossos julgamentos, com as nossas necessidades, com as nossas vontades, nós ainda estamos com esse passado ainda presente em nossa vida, e não conseguimos viver o presente. Não conseguimos viver aquilo que é bom, aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós ainda não mudamos. Deus nos tirou, Deus nos deu coisas novas, Deus fez coisas novas em nossa vida, mas a nossa mente, os nossos conceitos ainda não mudaram. Há pessoas que já não vivem mais lá, mas ainda estão presos. Há pessoas que viveram coisas do passado, mas ainda estão presos lá. Pessoas, quem sabe, fizeram coisas que abominaram agora, coisas que os envergonham, coisas que os faz sentir humilhados, e ainda vivem presos e não conseguem viver o presente. E às vezes, meu irmão, o deserto ele vem para que o passado seja enterrado. E para que o passado fosse enterrado na vida deste povo, uma geração teve que padecer no deserto. Uma geração todinha teve que ficar no deserto. Você já pensou se você é boa influência ou má influência para a geração que vem após você? Você já pensou se você se somos? Se aquilo que ensinamos aos nossos filhos, os conceitos éticos, etc., os exemplos que somos às pessoas que estão chegando, que estão vindo, será que nós somos bons exemplos? Será que a nossa vida ainda presa às coisas do passado nos impede de ter uma vida diferente, sermos exemplos aptos, eficazes à vida dessas pessoas? Quantos filhos são os que os pais eram? Os netos acabam sendo o que os avós eram, porque é impregnado uma ética de vida dentro da família. E o que muda a nossa ética, o que muda o nosso passado, a nossa vivência é a palavra de Deus. Enquanto ela não for eficaz verdadeiramente em nossa vida, nada muda em nossa vida. Nós vamos até um certo ponto e basta. E quando nós precisamos, irmãos, demonstrar que verdadeiramente nós mudamos, fomos transformados, aquilo que era passado renasce, é demonstrado e é vivido. Isto
acaba sendo corriqueiro às vezes, não deveria ser normal. Mas quantos de nós ainda vivemos isto? Uma geração que foi apaixonada pelo Egito, murmuravam pelos vegetais que comiam antes de saírem de lá, que murmuravam a respeito da terra, e quando eles estavam para entrar, e eles não entraram porque se lembraram daquilo que eles murmuravam. Meu irmão, nós às vezes murmuramos hoje daquilo que nós gostamos ontem, e nós não queremos algo diferente e murmuramos porque queremos aquilo que é do passado. Deus, Ele quer sempre nos ensinar. Eu e você não somos perfeitos, e nós precisamos estar abertos para que Deus, Ele possa agir e trazer coisas e realmente cumprir a sua vontade, a sua palavra em nossa vida. Mas nós precisamos enterrar. Olha, eu fui uma pessoa que eu fui assim, eu tinha um certo poder, olha, eu tinha um certo poder financeiro, eu tinha o meu nome da minha família, porque eu tinha tantos bens. Isso não serve para nada. Deus, Ele quer, meu irmão, que nós nos que nós tiremos isso, arranquemos isso, desfaçamos disso em nossa vida, despojemos destas coisas. Lembrei, nós precisamos nos despojar. Mas nós, irmãos, nós amamos tanto aquilo que nós criamos, nós amamos tanto aquilo que nós nos formamos, que nós achamos às vezes que somos os certos e Deus é o errado. E Deus, Ele começa a agir de maneira que nós não entendemos, porque aquele povo não entendeu. Como é que agora Deus me tira, diz que vai me dar uma terra e eu tenho que lutar? Pois é exatamente isto. Deus estava dizendo: você deixou de ser escravo, você vai deixar de viver essa vida, agora você é guerreiro, agora você vai ser soldado, vai ser conquistador, você vai ter uma nova vida. É isso que eu quero fazer de você. Mas eles queriam ainda ser escravos. E às vezes, meu irmão, nós somos escravos de coisas do passado, coisas da nossa cabeça, coisas do nosso coração, coisas das nossas experiências. E nós precisamos aprender a enterrar isto. Você já viu algum maluco carregando um defunto nas costas? Mas quantas pessoas estão carregando defuntos em suas costas? As coisas já mudaram, nem existe mais isso, ninguém fala mais disso, ninguém está vendo isso, ninguém está cobrando isso, ninguém está acusando disso, ninguém está julgando isso, mas a pessoa olha e acha que está sendo julgada, que está sendo cobrada, está sendo acusada disso e daquilo. Deus nos chamou, meu irmão, para a liberdade. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz isto: se Cristo vos libertou, então não viva em liberdade, e não vos coloque novamente por baixo ou debaixo do jugo. Deus nos liberta, Deus nos dá uma nova vida, Deus nos dá novos sonhos, novas coisas para viver, mas nós queremos ficar debaixo do jugo. E às vezes, meu irmão, para que isto mude em nossa vida, um desertinho chega. Um desertinho começa a bater em nossa porta. Aquele povo reclamou de tudo. Quem nos dará carne para comer? Quem vai nos sustentar? Quem vai nos dar água? Quem vai dar-nos os peixes do Egito? Quem vai nos dar as cebolas? Nós comíamos de graça dos pepinos. Pepino é bom para a memória, só isso.
E eles estavam ainda, meu irmão, comeram tanto pepinos, que a memória deles estava ainda muito latente a respeito daquilo que eles estavam vivendo, daquilo que eles viviam. Olha para a nossa vida, olha para a tua vida hoje, meu irmão. Cristo nos libertou, Cristo nos deu uma condição nova de vida, porque nós ficamos nos colocando em prisões e escravidões, por causa do passado. Não é nem o passado que quer estar, mas é nós que trazemos o passado. Quem gosta de passado é o que é? É museu. Olhe para o teu irmão e diga aí: você não é um museu. O problema é, os israelitas saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Quem sabe, meu irmão, Deus te libertou de alguma coisa, mas você ainda não tirou isso. Deus tirou do Egito, mas o Egito não saiu deles. Olha, Deus cura a nossa alma, Deus cura nossos sentimentos de inferioridades, de depreciação pessoal. Deus é um Deus que restaura nosso equilíbrio emocional. Deus é o Deus que arranca de nós os nossos defeitos para nos dar virtudes e possamos viver outras coisas novas e virtudes novas. Mas nós, irmãos, ficamos presos às coisas. Porque o inimigo agiu sim na minha vida, na minha casa em 1882. E ainda isto, para com isso, meu irmão. Passado, meu irmão, passado, meu irmão. Cristo já te libertou. Cristo já te libertou. E eu estou pedindo para Deus: Deus, me liberta de um monte de coisa aí. É bom. Porque quando nós não ficamos presos, pessoas querem nos prender. Entendeu? O propósito do deserto é o lugar de enterrar o passado. Meu irmão, enterra tuas frustrações logo. Cava 7 palmos aí de terra. Enterra a frustração, o sentimento de perda, o sentimento de inferioridade, o sentimento de impossibilidade, tuas tristezas, decepções, suas amarguras, porque alguém lá no passado falou. Ai, como dói até agora. Arranca isto, enterra. E se nós não enterramos, irmãos, por livre vontade, né, diante da experiência com Deus, aí às vezes nós temos experiências num momento de oração, num culto, numa palavra, sei lá, em algum momento, e aí nós nos sentimos isso, entregamos, Deus nos tira aquela coisa, aquele sentimento, e aí a gente volta para casa e diz: vem junto, não consigo viver mais sem você. E aí volta a mesma coisa. O mesmo sentimento, o mesmo semblante, os mesmos pensamentos, não evolui, espiritualmente não evolui. Evolui, você acha que evoluiu, aí pá, volta lá embaixo. Nós fomos chamados, meu irmão, para evoluir. Não estou falando sobre evolução, mas evoluir a estatura de Cristo, nos parecer com Ele, deixarmos de parecer conosco mesmo e parecer com Ele, deixar de refletir a nós mesmos e refletir a Ele. E aí nós fazemos de cristãos, mas o nosso reflexo é nosso. Nós fazemos de cristãos, mas o reflexo é nosso, não é de Cristo. E às vezes a gente vê, ou minha, ou sua atitude, meu irmão, que às vezes é uma atitude humana, totalmente humana, uma atitude totalmente carnal e não cristã, e não espiritual.
E nós precisamos ter atitudes espirituais, sermos servos, humildes, submissos. É o lugar de enterrar. Muitos hoje, irmãos, continuam tendo a mesma vida. Fofocava antes de vir para Cristo, agora fofoca um pouco menos. Mentiam antes, agora dá uma migueladinha, né? Prostituem, falam mal do próximo, julgam uns aos outros. Deixa eu falar um entre parênteses aqui. A Bíblia nos ensina tanto a respeito disso, para não julgar uns aos outros. Mas como, meu irmão, ultimamente viramos filosóficos e julgadores. Da mesma medida que julgar, serei julgado. Precisamos mudar. Que crente nós somos? Filhos de Deus nós somos, se ainda vivemos o passado. Ainda, meu irmão, muitos ainda, quem sabe, são avarentos. Compra o chocolate e guarda na gaveta lá para ninguém comer. Eu já fiz isso já. Se deixar, acaba tudo de uma vez. Já fiz isso. Misericórdia, Deus. Outros são apaixonados por holofotes. Impressionante como o ser humano gosta de holofotes. Meu irmão, tem gente que só serve se tiver o holofote em cima. Tem gente que só acha que Deus está usando se o holofote estiver sobre essa pessoa. Pessoas que precisam de iluminação, de destaque. Pessoas que, para servir a Deus, só se aparecer. Só se tiver um brilho. Arrumar aqueles negócios assim de que brilha, né? Que você joga assim, brilha, como é que chama? É brilho? É esse negócio aí, brilher, glitter, glitter, glitter. É nominho, viu? Glitter, hã? Glin, glinter. É isso? Acertei? Uma salva de palmas para mim, por favor. Obrigado. Glinter. Passar ali, deixar ali na frente assim. Mas tem que ter coragem, assim, eu gosto de brilho. E entra para o culto. Meu nome é Aparecida, ou Aparecido. Nada contra alguém que chama Aparecido ou Aparecida, não é? Oh, irmãos, outros querem sempre os primeiros lugares ainda. Querem os primeiros lugares em tudo. Outros ainda estão presos ao sucesso, à fama. E aqui, meu irmão, presta atenção que eu vou falar. Dói os ouvidos. Quantos ainda falam como no passado? Impressionante. Se eu fosse ficar falando, pegando o pé, eu ia ser mais chato do que eu sou. Mas graças a Deus, Deus me fez chato para te colocar no prumo. E tem alguns que não gostam de ser colocado no prumo. Mas como às vezes, meu irmão, o palavreado ainda é impressionante. Passado não foi enterrado. As palavras que ainda saem da boca é a mesma que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Diga assim: o deserto é lugar de enterrar passado. Quantos ainda estão pensando como egípcios? Tudo que você faz, às vezes as pessoas acham que tem segunda intenção, tem um objetivo. Pessoas maliciosas, cognitivas, pensam ainda como egípcios, agem como egípcios ainda, fazem como egípcio. E aqui, meu irmão, às vezes parece que nós não temos Cristo na nossa vida, porque se nós pudéssemos arrebentar alguém, parece que Cristo não habita a nossa vida às vezes. Quantos cristãos ficam à espreita de uma oportunidade para arrebentar? Você está aqui ainda? Quantos ainda estão dizendo Israel de Deus, povo escolhido pelo Senhor, mas ainda estão andando, estão vivendo com o passado? Enquanto nós, irmãos, não entendemos isso e não mudarmos isso em nossa vida, então, meu irmão, nós vamos enfrentar o deserto. Mude seus conceitos no deserto de Deus. Enterre o Egito. Esqueça seu passado. Não importa o que você foi, importa o que você é hoje. Não importa o que você fez, importa o que você está fazendo hoje. Não importa onde você andou, importa onde você está andando hoje. Não importa com quem você andou, importa com quem você está andando hoje. Mas nós, irmãos, ficamos ainda nas coisas do Egito. Enterre o Egito, esqueça esse passado. Você não é deste mundo. Você não deve se apegar a ele. Ame o seu próximo, ame a Deus acima de todas as coisas. Busque o reino de Deus, a sua justiça, e deixe o Senhor escrever a sua história, uma nova história sobre a tua vida. Deixe Deus escrever uma nova história sobre a tua vida. Deixe Ele escrever isto. Romanos 12, eu amo esse texto. 12, verso 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Está aqui, meu irmão, olha. Nós podemos saber e conhecer a Bíblia de capa a capa. Se a mente não mudar, nós não mudamos. Para que experimenteis, só então, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O deserto é lugar de enterrar esse passado. E se nós, irmãos, não enterramos aquilo que não nos pertence, o deserto pode vir a qualquer momento. E às vezes nós é que vamos de encontro a ele. Não é Deus que traz até nós. Por isso, que nessa noite, nós aprendamos mais isso. E mudemos a nossa vida. Vamos ficar de pé, igreja.